Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Romanos, capítulo 12, versículo 9 ao 21. O amor. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude para com todos os outros. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Na palavra do Senhor, em Romanos, Deus nos fala que não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, que a sabedoria ela vem de Deus, ela não vem de nós. Nós pedimos a Deus a sabedoria, pedimos ao Espírito Santo, pedimos a ajuda a Ele. Tudo que formos fazer, se pedirmos a ajuda ao Espírito Santo, essa é uma sabedoria que vem de Deus, não vem dos nossos próprios olhos. Porque se olharmos com os nossos olhos o mundo natural e vivermos pelo mundo natural, vamos achar que somos sábios aos nossos olhos. E sabe aquelas pessoas que elas se acham certas em tudo e elas às vezes acreditam na mentira que elas mesmas falam? Por isso que temos que pedir a Deus para o Espírito Santo, para Ele nos guiar e sermos humildes e entendermos a nossa pequenez. Porque a nossa sabedoria, ela vem de Deus, não vem da nossa própria força ou dos livros da inteligência do homem.
isso é diferente. Ser inteligente é uma coisa, vem dos livros. A sabedoria, ela vem de Deus. Então, precisamos buscar a Deus e preferir dar honra aos outros mais do que a nós mesmos. Porque tem pessoas que elas se elogiam tanto, elas se acham tão superiores e elas começam a se sentir maior, melhor, e elas não percebem. E elas acabam, às vezes, ferindo as outras, porque elas não sabem o mal que elas estão fazendo para a outra. Por isso que na palavra do Senhor fala, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefira dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Quando você serve a um pequenino, você serve ao Senhor. Quando você fala coisas boas, coisas de esperança, quando você encoraja um dos seus irmãos, você está servindo ao Senhor. Quando temos que entender que nós também precisamos da palavra de encorajamento, das palavras do Senhor, principalmente todos os dias, porque nós encorajamos aos outros e precisamos de encorajamento. Por isso que devemos pedir a Deus que coloque pessoas boas em nossos caminhos. Quantas vezes as pessoas elas estão às vezes com um problema na família, aí elas começam a desabafar com uma pessoa que gosta de verdade dela, quer o bem dela, mas aquela pessoa ela não tem sabedoria para dar um conselho. Aí ela começa também a falar junto com a pessoa que está nervosa, angustiada, desabafando sobre sua família, e ao invés da outra encorajar e apaziguar a situação, ela começa a colocar a famosa lenha na fogueira. Ela começa a coloca uma gasolina e ali aquele fogo sobe, aquela tensão, e aquela pessoa fica mais brava, fica mais irritada, fica mais... E às vezes fica pensando, não tem mais jeito. Por quê? Porque aquela pessoa amiga, ela ama, mas ela não tem sabedoria. Ela não tem discernimento para discernir que aquele não é o momento de falar aquelas coisas, de jogar mais a família uns contra os outros. Como diz na palavra do Senhor, nunca falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Dedicar o amor uns aos outros, dedicar-se uns aos outros, é ajudar. Às vezes tem pessoas que precisam, no momento a ajuda é um dinheiro, que você pode, quando você pode, você ajuda. Outras vezes é com palavras. Então, devemos pedir a Deus que coloque, Senhor, na palavra do Senhor, Salmo 141, versículo 3. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta de meus lábios. Quantas vezes tem pessoas que elas ficam mal, muito mal, porque elas escutaram palavras terríveis da boca dos outros. Quantas vezes as pessoas estão animadas, às vezes, com um projeto, com um trabalho, e chega outra pessoa e fala, nossa,
mas teu trabalho tá... Aí começa a falar coisas que não deve, ou às vezes com o relacionamento da pessoa, e a pessoa começa a se sentir mal, aquilo que não estava muito bom, a pessoa começa a imaginar que tudo acabou. Não tem aqueles momentos que chegam pessoas que falam coisas que você fala, era melhor não ter falado, era melhor não ter ouvido aquilo. Vamos orar a Deus, vamos pedir discernimento, vamos pedir, como fala aqui, coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta de meus lábios, para que você seja, eu e você sejamos pessoas abençoadoras da nossa própria vida, da vida dos nossos familiares e da vida dos nossos amigos, daquelas pessoas que às vezes estão em um desespero, estão pedindo uma palavra, estão querendo ouvir uma palavra, aí ao invés da pessoa falar para aquela outra que está desesperada, que tem jeito, que há esperança, que tem Deus, que ore a Deus, peça ao Espírito Santo palavras de conforto, de sabedoria. Ao invés de falar isso, fala que tudo você já sabia que não ia dar certo, aquelas coisas que tem pais que falam para os filhos, eu te avisei que você iria, uma força de expressão que é horrível, quebrar a sua cara, que você não me escutou e que você quebrou a cara. Ao invés de falar isso, vamos pedir sabedoria a Deus para sabermos aconselhar e saber ajudar uma pessoa quando ela está num momento terrível da vida dela. Às vezes é até um momento simples, não é nem coisa tão complicada, mas tem pessoas que chegam e faz daquela coisa que é tão pequena, ela faz crescer com as palavras. E além de ser ruim, naquele momento, está plantando coisas terríveis para o futuro da outra. E isso não é por maldade, é falta de conhecimento, falta de sabedoria. Por isso que precisamos pedir. No Salmo 142, versículo 7, liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Tem pessoas que estão presas, se sentem presas a palavras de maldição, presas por causa de desejos de outros, presas porque elas não sentem forças para reagir por causa de tantas palavras que elas mesmas falaram sobre a vida delas, que elas não iriam conseguir, que elas estavam mal, que iam andando de mal a pior, que na situação que está não vai conseguir nunca. Isso é uma negatividade que o inimigo coloca na mente da pessoa e ele trabalha muito no caminho daquele. Tem pessoas que elas, por não entender, e às vezes até entendem, mas elas estão usando as palavras negativas contra a vida delas, contra os familiares, contra os sonhos dela, contra os amigos. Você já conversou com alguém que ela é muito negativa nas palavras, nos pensamentos, que ela só fala de coisa ruim? E que por mais que você fale que o mundo não interessa o que está acontecendo, que Deus é um Deus bom, maravilhoso e tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Aí quanto mais você começa a falar, mais ela começa a amaldiçoar, ela continua, não, mas é só você porque é bonzinho, porque é boazinha, mas não é bem assim, o mundo está terrível, as coisas não valem nada. Tem pessoas que falam que seus filhos são desgraçados, são terríveis, são insuportáveis, são... Aí começa a falar.
e falam tantas coisas com a vida delas e com as pessoas em volta dela, que você fala, o que é que eu posso fazer agora? Só orar por essa pessoa, só pedir a Deus, porque vai falar para uma pessoa que fala que o filho é atentado. Fala às vezes, olhe, não fale isso com seu filho, que o seu filho é atentado. Não fale, porque a criança, ela não para, ela brinca, ela corre, ela não deixa os outros fazerem as coisas e ela não para um minuto. Às vezes a criança é hiperativa. Ela não para, mas ela não é uma criança atentada. Atentado é coisa do mal, é que o mal fica tentando. Ali é uma palavra muito pesada para falar com qualquer outra pessoa. Olha como diz na palavra do Senhor, nós não podemos usar as nossas palavras para amaldiçoar ninguém, nem o inimigo. Nós devemos pedir a Deus que Deus os proteja. Aqui fala na palavra do Senhor: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Quando vemos pessoas falando na inocência, estas palavras, a nossa vontade a todo tempo é de ensinar: não fale isso. Por favor, com todo o amor do meu coração, não fale isso, não amaldiçoem. Porque às vezes na hora da raiva falamos coisas que não devemos, mas naquele mesmo instante devemos orar a Deus, pedir a Deus que nos perdoe e que caia por terra em nome do Senhor Jesus todas as palavras proferidas na hora da raiva. Porque quem de nós somos humanos, temos momentos de raiva, de nervoso, de irritação, mas podemos pedir o socorro ao Senhor. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E quem de nós podemos acusar os outros e dizer: eu nunca fiz isso, eu nunca senti raiva, eu nunca falei palavras que depois eu me arrependi. Mas vamos aprender a cada dia, basta o seu cuidado, a cada dia. Vamos pedir a Deus incessantemente para que façamos o bem, até para aqueles que nos fez mal, porque nós entregamos, como diz a palavra do Senhor. Se você entrega uma pessoa, olha, tem aqui: amados, nunca procurem vingar-se. Romanos 19, 19 e 20, do capítulo 12. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança. É Deus falando: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, e se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele.
Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Quando nós oramos a Deus e pedimos, Senhor, afasta de nós todos os males e perigos em nome do Senhor Jesus. Traz para perto de nós todo aquele que é enviado pelo Senhor, o nosso Deus e Pai, para perto das nossas famílias. Afaste de nós todos aqueles que nos odeiam. Não estamos te pedindo mal deles, Senhor, daqueles que nos odeiam. Só pedimos, Pai, não deixa que eles nos atinjam, não deixa que eles nos façam mal. Afasta de nós, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós não estamos te pedindo o mal de ninguém. Que eles sejam felizes longe de nós, Pai. Dai a paz que excede todo o entendimento para todo aquele que tem mágoa no coração, que tem ódio. Limpa, Pai, o coração dos nossos inimigos, porque eles não sabem o que fazem. Não estou pondo a mão na prova de ninguém. Seja tua a justiça, Senhor. Não a nossa vontade, seja feita a tua vontade. É assim que diz no Pai Nosso: seja feita a sua e a vossa vontade, assim na terra como é no céu. Perdoa, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Temos que perdoar. Como que podemos perdoar? Pedindo ajuda ao Espírito Santo, porque é fácil falar, mas tem dores que elas só são curadas com a ajuda do Espírito Santo. Sozinhos não conseguimos, porque é o sobrenatural do Senhor que vai limpar o nosso coração, as nossas mentes. Tem pessoas que elas são verdadeiros depósitos de lixos, de coisas ruins. Elas falam, eu não perdoo, eu tenho muita raiva, aí começa, eu não, repreende em nome de Jesus. A pessoa fala que tem muita raiva, que tem ódio, que se pudesse matava, que se pudesse fazia isso, se pudesse fazia aquilo. Isso é uma montanha de coisas ruins que ela está fazendo com a vida dela. Desejando mal para o outro, ela está desejando um mal para a própria vida. Então, de que adianta? Não é melhor o caminho mais fácil, o mais curto para chegar à vitória e chegar e ficar na presença e ficar com o Espírito Santo, porque nós falamos da presença do Senhor, mas estamos sempre com o Espírito Santo de Deus. Então, já estamos na presença do Senhor. Da hora que acordamos a que dormimos, a todo tempo o Espírito Santo está do nosso lado, está conosco, dentro de cada um de nós. Então, vamos pedir que Ele nos ajude, que Ele nos encoraje, que Ele nos dê bons pensamentos, afaste de nós os maus pensamentos e aqueles maus costumes de falar coisas que atrapalham as nossas vidas e a do próximo. Não podemos ter uma boca que abençoe e amaldiçoa. Deus é um só. Ele não se agrada daquele que amaldiçoa o seu irmão, nem que amaldiçoa a própria vida. Como que Deus vai abençoar aqueles próprios que amaldiçoam a si e a sua família? Que o Senhor nos dê grande sabedoria, que o Senhor nos dê palavras boas, bons pensamentos. Aí você pode falar, toda oração se fala disso, mas é primordial para as nossas vidas. Temos que encorajar aqueles que vêm nos pedir conselho, nos pedir ajuda. Temos que ser canal de bênçãos, temos que ser forte. Aí às vezes uma pessoa fala que não está podendo nem com a vida dela, que dirá encorajar os outros. Pois aí, meu irmão, minha irmã, aí é que vem a força verdadeira, aquela que vem do Senhor. Quando você começa a fazer
e encorajar, fazer o bem e encorajar os seus irmãos, suas irmãs, aquela força, ela se volta toda para você. Aí é onde fala, façam bem com amor. O amor deve ser sincero, diz a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 12, versículo 9. Versículo 9 e 10. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais que a si próprios. Olha, quando você faz o bem e quando você ajuda uma pessoa com palavras na hora que ela está precisando, com uma oração, você está salvando vidas. Porque quando é muito sério, as palavras, elas têm o poder de transformar as nossas vidas e a vida das nossas famílias e dos outros. Não escolha aquele que você fala assim, olha, eu falei, tem pessoas, eu já ouvi pessoas rindo e ficando felizes quando outros não se dão bem. Aí falam assim, bem feito, eu acho é pouco, isso na vida dele e na família. Gente, isso não pode fazer. Quando uma pessoa não está bem com a sua família, isso é muito sério, porque essas palavras se voltam para aquele que está falando contra o seu irmão e que está achando bom que aquela família está se destruindo, que aquela família não está indo bem, que um filho que andava certo começou a fazer coisas erradas e magoou os pais e deixou os pais tristes, decepcionados, e às vezes por causa de uma pessoa a família toda se separa. Por causa de erros de um, os outros pagam. Quantos pais que amaldiçoam os seus filhos e os filhos estavam no caminho certo e de repente uma família começa toda a desmoronar por causa das palavras de maldição de um pai. Aí outras pessoas veem aquilo de fora, aí fala bem feito. Não pode falar isso com a vida dos outros. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos, quando a gente vê, mesmo uma família que você não gosta, que você não se dá bem, porque tem famílias que são difíceis como vizinhos, vizinhos que põem som alto e deixam músicas desagradáveis ao ouvido do seu vizinho, e ele, às vezes, ele nem pode ouvir sua TV, ele não pode ouvir sua própria música, porque ele escuta música baixo em casa, e às vezes existe até competição de som, quem coloca seu som mais alto para ouvir, e se torna uma disputa, e as pessoas sofrem às vezes. Às vezes tem idosos ou pessoas doentes ou crianças que você quer ver uma mãe desesperada. É uma mãe colocar a sua criança para dormir e o vizinho começar a fazer barulho e a colocar música alto. Às vezes é engraçado, como eu achei agora engraçado, mas para aquela mãe é desesperador. Ela está fazendo suas coisas, ela quer cuidar dos seus afazeres, e aquele momento que a criança dorme, aí vai um vizinho, começa a fazer barulho. Vamos ser mais solidários, vamos ser mais amáveis uns com os outros. Aí, veja mesmo, por causa de uma atitude de um, o outro começa a amaldiçoar. Tomara que queime o som, tomara que faça isso, tomara que... Aí começa a falar as coisas com o vizinho. Aí o vizinho começa a sofrer com aquelas palavras sem saber o que está acontecendo. Aí aquele vizinho, aquela vizinha que falou palavras de maldição com seus vizinhos, ela também vai ter consequências na vida dela. Então,
sabe aquele jogo de dominó, aquela brincadeirinha que às vezes a gente coloca, quem nunca viu, colocar um dominó atrás do outro, aí um toca num dominó, uma pessoa toca num dominó e sai derrubando todos os outros. Às vezes tem lugares que as pessoas começam a falar coisas com a vida das outras, e se você não orar dentro da sua casa, se você não fizer a vontade do Senhor, aí às vezes as pessoas se perguntam, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Não vamos ficar no porquê. Vamos fazer a oração, vamos fazer a vontade do Senhor, vamos abençoar os nossos vizinhos, que é aquela história. Eu morei em vários lugares e eu só tive vizinhos bons. Por quê? Eu vivia elogiando os meus vizinhos. Sempre elogiei os meus vizinhos. Onde eu morei, eu sempre elogiei. Lugares que tinham pessoas maravilhosas, que eu vivi anos, nunca tive discussão para estar detonando a vida dos meus vizinhos. Então, os meus vizinhos, mesmo se tinham coisas contra a minha vida, eu não vivia amaldiçoando a vida dos meus vizinhos. Eu vivia abençoando. Sempre que eu precisei, sempre tive a ajuda de um vizinho. Seja assim, onde você estiver, aonde você passar. Seja bênção na vida das pessoas. E as bênçãos vão correr atrás de você. Essa é a palavra de hoje. As bênçãos vão correr atrás de você. Espírito Santo de Deus está falando, todo aquele que abençoar, ele será abençoado. Todo aquele que abençoar a sua própria vida, abençoar o seu lar, abençoar o seu vizinho, abençoar o seu inimigo, o Senhor trará bênçãos sem medidas para a tua vida. Escuta todas as nossas orações. Participa das orações, ora pelo teu amigo, ora pelo teu inimigo, ora pela tua vida. Não aceita palavras de maldição na tua vida. Receba só as palavras de bênção. Chega de ser aquele que escuta. Mas que você tem que passar pela prova. A prova acabou. Determine na sua vida. É o chega de Deus. A partir de hoje é o chega do Senhor. A prova acabou. Agora é bênçãos correndo atrás de mim. Agora é bênçãos entrando em minha vida. Agora é bênçãos entrando em minha casa. Agora é bênçãos no meu casamento. Bênçãos na vida dos meus filhos. Nos meus projetos, sonhos, planos, tudo. O Senhor já abriu os caminhos e está vindo bênçãos sem medidas para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, a partir de hoje, eu profetizo na tua vida, na tua casa, em minha vida, em minha casa. Vai ser só bênçãos para todo aquele que abençoar a vida do próximo e a sua própria vida. Receba as bênçãos do Senhor. É a palavra do Senhor. Em nome de Jesus eu oro, agradeço, eu profetizo bênçãos na vida das crianças, bênçãos na vida dos jovens, bênçãos onde esta oração chegar, bênçãos a todo aquele que queira receber e abençoar o seu próximo. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos de braços e corações e mente abertos, Senhor, para as tuas bênçãos. E seremos agora, a partir de hoje, canal de bênção. E o canal do Senhor Jesus abrindo caminhos vai levar bênçãos para todo aquele que ouvir as orações. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém.